A graça e a paz do Senhor Jesus para todos e para todas. Deus abençoe o nosso Brasil. Hoje nós vamos fazer mais um estudo bíblico no livro de Isaías, capítulo 55, cujo título é Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Sabemos que tem muita gente, muitas pessoas perdidas neste mundão e que andam distante do Senhor. E Deus sempre se preocupou com o homem, procurando oferecer-lhe o melhor, mas o homem deu as costas para Deus. E no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, fala assim: Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Confesso que quando eu li pela primeira vez esse versículo, eu não entendi quase nada. E logo eu mudei de assunto. Eu não procurei auxílio ao pastor que tinha mais experiência do que eu. Mas hoje eu venho trazer para os irmãos a interpretação desse versículo. A primeira parte diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, comprai e comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Se eu for fazer uma leitura literal, ou seja, ao pé da letra, eu não vou compreender esse versículo, eu não vou compreender a mensagem de Deus para nós. Esse versículo é dotado de elementos simbólicos, falando de uma coisa para explicar outra. E na primeira parte que fala assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Se eu for fazer uma interpretação literal, eu vou entender que a pessoa que tem sede vai buscar água num pote ou num filtro, né? Em algum lugar. Mas aqui sede representa dizer necessidades espirituais. A pessoa que está com a alma angustiada, que está fora da vontade de Deus e percebe que está convivendo com pecados, e ele quer receber livramento do Senhor, quer receber a salvação. Então essa pessoa que já está assim refletindo sobre o seu percurso, o percurso da sua vida, ele percebe que não vai bem e que tem alguma coisa que está falhando. Então Deus diz: olha, você vinde às águas. As águas simboliza dizer purificação, purificação geral da pessoa, santificação, limpeza da alma e do espírito, para que o homem deixe os seus pecados. Então, sede a necessidade de buscar a Deus, são necessidades espirituais, a pessoa quer livramento e salvação. E as águas é para a limpeza. Observe que a pessoa, quando trabalha o dia inteiro, está muito suado, chega em casa, toma um banho e fica limpo, né? Então a água é um termo simbólico aqui nesse texto para dizer que a pessoa precisa mudar de vida, mudar sua postura, comportamento e buscar a purificação em Deus e perdão dos seus pecados. E continuando diz: e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Como comprar sem dinheiro e sem preço? É porque o preço já foi pago. A pessoa não vai pagar nada, é tudo pela graça de Deus. Em Isaías 53, versículo 4, diz: verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o versículo 5 fala assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Jesus já pagou o preço. Aquilo que nós íamos sofrer, o Senhor já pagou. Já pagou o preço na cruz do Calvário. Portanto, é importante estarmos cientes de que o Senhor Jesus Cristo veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna com Deus, com o seu Jesus, fora de sofrimento. Então Deus, ele é muito zeloso, e ele nessa mensagem, em Isaías, por volta dos anos 700 a 680 antes de Cristo, o Espírito Santo trouxe essa mensagem para o povo de Israel e também para a igreja de hoje. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Então, se todo o povo é convidado a procurar a salvação, é porque tem muita gente que não está ainda, no status da salvação conforme Deus quer. Então, repetindo aqui, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, o preço foi pago na cruz do Calvário. Vinho e leite. Esse vinho e leite simboliza abundante paz e prosperidade eterna, vida espiritual nutritiva. É isso que Deus traz para nós, para a igreja, compreender que nós devemos anunciar a palavra de salvação, e aquele que está com necessidade espiritual venha ao Senhor, e o Senhor perdoa os seus pecados, ou seja, purifica-o de todos os seus pecados, e o preço já foi pago na cruz do Calvário. Basta apenas uma decisão. Quando fala vinde comprar e comer, ou seja, tome uma atitude, busque ao Senhor, e lá, sem dinheiro e sem preço, você alcança a vida eterna, porque Jesus já nos favoreceu. Então Deus quer cuidar de você, Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a sua oração. No livro de Salmo, capítulo 34, versículo 15, está escrito assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Veja que só maravilhoso. Ele é como uma flecha, porque quando nós estamos diante de Deus, que estamos com o nosso coração em arrependimento, nosso coração contrito, nós conseguimos falar com o Senhor, mas muitas vezes nós falamos a Deus, oramos ao Senhor, sem a certeza que Deus está ouvindo ou não. Isso é normal, nós somos seres humanos. Mas esse versículo do Salmo 34, versículo 15, confirmado por Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos. E a pessoa pensa, mas eu não sou justo, eu sou um pecador. E a própria Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Mas veja como se explica justo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Fala assim: aquele que não conheceu o pecado foi Jesus Cristo, o fez pecado por nós na cruz do Calvário. Recebeu, foi machucado, maltratado, humilhado, para que nele, no seu Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, só pelo sacrifício de Cristo nós podemos entender que somos justos, porque Ele o fez pecado por nós, sem ser pecador, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, nós somos justiça de Deus pelo sacrifício de Cristo.
Ele derramou o seu sangue e apresentou a Deus como sumo sacerdote. E Deus recebeu o sacrifício de Cristo. E nós somos chamados de justos por causa do Senhor Jesus Cristo, o seu favor, o seu benefício dispensado a todo aquele que crê. E agora, a segunda parte do versículo diz: e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, quando eu estou orando, preciso entender que os olhos do Senhor estão sobre mim. Você precisa saber que os olhos de Deus estão sobre você e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então Deus ouve a sua oração. A Bíblia nos garante isso. E nós precisamos confiar nessa palavra. Porque se eu não confiar, como diz na minha terra, vou dar um ré para trás. E Deus não vai se agradar. Eu preciso confiar nessa palavra. Também está no Novo Testamento, conforme eu disse, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Pedro confirmou isto e nós podemos confiar na palavra do Senhor. Esta é a palavra de Deus para nós. A responsabilidade dessa mensagem não é minha, é de Deus. Eu estou ligado aqui para não falar nada que está fora da Bíblia, para que essa mensagem esteja totalmente sob a responsabilidade de Deus, porque Ele é o emissor desta palavra. Agora vamos ler o versículo 2. E Deus falou assim: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que gasta dinheiro na farra, no uísque, na bebida? A pessoa sai para farrear nos carnavais da vida e gastando dinheiro com aquilo que não é essencial. E quando a pessoa faz esse percurso, que vai beber, vai fazer suada por aí, como diz a juventude, vai zoar, ele acaba se relacionando com outras pessoas e entrando ou se aprofundando no pecado. Porque distante de Deus e na bebida, ele vai contar histórias que não é para contar, piadas que não é para dizer, vai cobiçar alguma coisa e assim vai ficar um pouco fora de si, vai falar o que não deve falar. Então isso não agrada a Deus, porque o homem vai se afogando no pecado. E diz mais no versículo 2: e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ou seja, investir em coisas que são provisórias, que são temporais. Deus assim recomenda que nós investamos naquilo que é eterno, que nos traz a alegria eterna. E a pessoa, quando sai por aí, nos carnavais da vida, ele tem uma alegria de uma parte da noite, mas no outro dia vem a ressaca, vem a tristeza, talvez o arrependimento. E aquela alegria passa. Por isso, o investimento não é certeiro, não é o melhor investimento. O melhor investimento é você investir na vida presente, investir na família, ter uma vida ajustada e, ao mesmo tempo, investir no reino de Deus, buscando o Senhor enquanto se pode achar. E continuando o versículo diz: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Então, comei o que é bom. Recebei de Deus o que é melhor. Receba de Deus a esperança. Receba de Deus a salvação. Receba de Deus uma palavra de consolo e de conforto, uma alegria na alma e no espírito. E diz: e a vossa alma se deleite com a gordura, ou seja, que haja alegria, que haja prazer,
que haja vitalidade espiritual, que haja equilíbrio, que haja certeza a respeito das coisas vindouras. Então é assim que Deus nos instrui, no versículo 3 diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Vinde a mim, diz o Senhor, ouvi, e a vossa alma viverá. Então, dê atenção à voz do Espírito Santo, que a vossa alma viverá. Deus está falando de viver. Ou seja, não será uma alma penalizada. Então, ouvi atentamente. Portanto, devemos dar atenção a Deus. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. E se brincar e se zombar, vem consequências mais adiante. Mas Deus ainda é bom e misericordioso para perdoar a pessoa, porque Deus não tem interesse na perdição da pessoa, mas sim no livramento e também na salvação. E no versículo 3, continuando, diz: porque convosco farei um concerto perpétuo. Vejam, concerto eterno, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Ou seja, um concerto perene, para sempre, sem mudança de variação. E no versículo 7 vem a grande oportunidade. Deixe o ímpio o seu caminho, o beberrão o seu caminho, o maldizente deixa o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, ou seja, mude de vida. Larga isso para trás, vira a página. Então, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, ou seja, de vós. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, Deus está sempre interessado, atento para perdoar os nossos pecados, mas é necessário. Vinde às águas. É necessário que venhamos às águas para a purificação. A cada pecado, um perdão, mas nós devemos evitá-lo. E se porventura nós cometermos o pecado, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Hoje Ele é nosso advogado, que nos justifica diante de Deus e perdoa os nossos pecados. Então, nós devemos estar atentos a Jesus Cristo, a sua mensagem de salvação. Deus quis assim, enviou Jesus Cristo por amor às pessoas. Portanto, nós somos queridos de Deus, sabe? Nós precisamos estar cientes dessas coisas. E o Senhor, conforme eu já disse, Ele ouve a nossa oração. E nós estamos sob o seu olhar. Isso é maravilhoso demais, sabermos dessas coisas. Isso aqui é o que Ele fala: vinho e leite, comprai sem preço, vinho e leite, a certeza de salvação, a certeza de vida eterna. A certeza que Deus está contigo, está te vendo, te observando, está te conduzindo, te orientando. Na certeza de que Ele ouve a tua oração e sabe das suas necessidades. E a Bíblia diz, no versículo 6 de Isaías 55, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, ou seja, enquanto você tem fôlego de vida, invoque a Deus. Enquanto se pode encontrá-lo, porque depois que fechar os olhos e partir para a eternidade, está selado. O histórico de vida da pessoa está concluído. Ninguém acrescenta, nem diminui, ninguém mexe, ninguém rasura, absolutamente nada. Está ali o histórico. E estará registrado em um livro que nós vamos ver daqui a pouco. E Deus vai fazer o julgamento da pessoa que se perdeu pelos seus atos, pelas suas atitudes. Mas a igreja é diferente. Nós vamos entender daqui a pouco. A Ana era casada com um homem chamado Eucana. Ele tinha duas mulheres, Ana e a Penina. Deus tinha cerrado a madre de Ana e a Penina tinha filhos. Naquele tempo, no povo de Israel, a mulher que não tinha filho era humilhada, discriminada.
E ela sofria bastante. Muitas vezes a acusação das outras mulheres de que era improdutiva. Mas Ana fez oração a Deus, veja que maravilha. Está no capítulo 1, versículo 10 e 11. Ana, pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amargura de alma, muitas vezes nós estamos com a nossa alma amargurada por um motivo ou outro. Tem coisas que vêm assolando os nossos caminhos, os nossos passos, vem machucando e a gente sente. Ficamos muitas vezes com amargura de alma. Mas aqui diz que ela chorou abundantemente. Quando ela chorou abundantemente, liberou-se o canal da sensibilidade de Ana e Deus ficou atento ao seu clamor. Por isso, quando nós fizermos uma oração ao Senhor, sabendo que Ele está com os olhos sobre nós, nós devemos estar sensíveis ao Espírito Santo, sensíveis a Deus, sensíveis a Jesus, o Senhor. E Deus nos ouve quando nós estamos com o nosso espírito mais sensível. Ele dá uma atenção, no meu entender, muito especial. E do versículo 11, ela disse: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Ela estava aflita. E de mim te lembrares, e da tua serva que não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana fez uma oração radical ao Senhor. Ela foi com tudo. Ela estava sendo humilhada. E Ana teve um filho. E esse filho foi chamado Samuel, o profeta Samuel. O profeta Samuel tem registro nesta Bíblia de uma mulher que estava sendo humilhada, penalizada pela sua concorrente, a segunda mulher do seu marido. Enquanto os filhos da Penina, a segunda mulher do seu marido, não tem registro nenhum na Bíblia. Por isso que da amargura surgem as flores, surgem as belezas, que são muitas belezas que agradam ao Senhor. Da amargura surge a paciência, da paciência surge a experiência, e da experiência surge a esperança. Uma pessoa consolidada, firme, uma coluna de Deus na terra, surge dessas vertentes de sofrimento, amargura de alma, as necessidades espirituais, a busca a Deus para que receba dele a resposta nesta palavra que é certa, que é a resposta de salvação. Então Deus compadeceu-se daquela mulher. E Ele é o Senhor que vê tudo, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ninguém, absolutamente ninguém, escapa dos olhos do Senhor. Nós sabemos disso. E Ele nos traz notícias para aquele que veio buscá-lo, que veio comprar e comer sem dinheiro e sem preço, porque o preço já foi pago. E também Ele veio dar notícia para aquele que rejeita Jesus, que rejeita esse benefício, que foi o preço pago na cruz do Calvário. E nós podemos trazer notícias no livro de Apocalipse,
Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 15. João estava na ilha de Pátimos. E aquela ilha era um lugar que recebia presos perigosos, pessoas criminosas e pessoas que ameaçavam o reinado de Roma, que afrontava as autoridades romanas e iam para lá. Como João pregava a palavra de salvação, as boas novas, para não confrontar a religião pagã daquela época, ele foi para a ilha de Pátimos. E lá naquela gruta, na gruta da revelação, sem conforto físico, mas com muito conforto espiritual, está em Apocalipse 20, versículo 11 a 15, assim escrito: o juízo final. João disse: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então você veja o tamanho da grandeza do Senhor Jesus, a sua majestade. Porque quando ele apresentou-se a João numa visão, João disse: da presença de Jesus fugiu a terra e o céu. Prevaleceu Jesus em relação a esta dimensão. Então ele é muito grande, nós sabemos, porque para controlar esse universo, tudo funcionando de uma forma organizada e sem falha, preciso muito poder, e nós sabemos que o Senhor está na regência deste universo. Aí João disse: olha, eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Não falou quantos livros, mas eu imagino que muitos livros se abriram. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Esse livro da vida estaria anotado o nome das pessoas que vieram a Deus, que compraram sem dinheiro e sem preço, e que creram que o preço já foi pago na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Esses que creram, o nome estão no livro da vida, conforme Deus prometeu: vinde a mim, buscai-me, que eu lhe darei vida eterna. Agora, continuando, preste atenção: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Igual falei, o histórico de vida está ali registrado. Ninguém acrescenta, ninguém subtrai, nem rasura, nem passa aquela borracha para apagar alguma coisa, não tem jeito. Está ali. E no versículo 13 fala assim: deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Então, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, é porque já tem gente nesse lugar. As pessoas que rejeitaram Cristo, que viveram no pecado, que não deram atenção, essas pessoas já estão nesse lugar, que aqui fala que é inferno. Eu vou repetir: e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Então já existia gente no inferno. Enquanto que os que se arrependeram foram para o paraíso. Foram para o paraíso. Ou seja, estão com Cristo. Nós vamos ver esse lugar daqui a pouco. Sabe aquela história do ladrão, dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, um de um lado, outro de outro. Um blasfemou de Jesus. Então, pela lógica, ele está nesse lugar terrível. Mas o outro não, reconheceu.
Disse, mas homem, você ainda blasfema sabendo que esse homem é inocente. Porque você faz isso, mais ou menos assim. E ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino de Deus. Ele creu, sabe? Ele creu na última hora. Deus salva na última hora, salva na última hora. Tem pessoas que se convertem ao Senhor, buscam o Senhor, dentro de um tempo, e começam a trabalhar 10 anos, 20 anos, 30, 50 anos, 60 anos. Esse crente receberá galardão, porque trabalhou para o reino de Deus. E o que se converte de última hora é salvo, entendo eu, que não tem galardão, porque não fez um trabalho para o reino de Deus, não anunciou as boas novas de salvação. Então, ele vai para o céu, mas não tem galardão. É que eu chamo o crente salvo careca. A coroa não tem uma pérola sequer, mas foi salvo, porque houve arrependimento. Ele buscou ao Senhor, ele arrependeu-se, reconheceu as suas necessidades espirituais e pediu livramento e salvação. Estava com a alma angustiada e foi às águas de Deus para a purificação de seus pecados, conforme está em Isaías capítulo 55, versículo 1. Então, irmãos, agora veja como é sério. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então não desejamos isso para ninguém. Deus deseja isso para alguém? Não, Deus não deseja. Deus convoca todo o povo a procurar a salvação, mas Ele avisa enquanto é tempo, nesta vida. Então nós precisamos anunciar para as pessoas, dizer às pessoas para buscar a salvação enquanto é tempo, enquanto você pode encontrar Deus. E o versículo 15 fala assim, e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o livro da vida é o livro que tem o registro da igreja, o povo salvo. O nome de fulano não estava aqui, então foi lançado no lago de fogo. Foi lançado no lago de fogo. Eu não quero isso para um irmão meu. Eu não quero isso para meu pai, nem para minha mãe. Não quero isso para ninguém. Então, se você não quer isso para ninguém, você vai enviar essa mensagem para uma pessoa conhecida e peça para ela mandar para outra pessoa, para que eles possam ter o entendimento da vida futura. Muitos cristãos fazem a leitura desse texto aqui, mas não buscam o discernimento e nem o entendimento. Eles sabem que a coisa lá na frente vai se complicar, mas é necessário que haja um despertamento da igreja para anunciar as boas novas. Então, publiquem esse vídeo, anunciem, porque se vocês anunciarem, vocês vão agradar o Espírito Santo de Deus. Vocês me excluem, porque eu estou por trás da cruz do Calvário, ou agarrado nela. Eu não posso soltar o sacrifício de Cristo, porque foi Ele quem me proporcionou salvação, a você e a tantos e muitos. Quantos milhares? Milhares e milhares de pessoas salvas pelo sacrifício de Cristo. Agora, para os que estão com o nome no livro da vida, eu vou só fazer leitura para ser breve. Este é Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 8. 21 a 8. 1 a 8. João disse, todas as coisas são novas, são feitas novas. E João disse, João viu e escreveu, e vi um novo céu e uma nova terra, tudo novo,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Veja como Jerusalém é importante. Não mais essa Jerusalém física, mas a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. É diferente. Uma coisa é o lago de fogo ardente, outra coisa é na presença de Deus, na eternidade. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. Não existe mais nenhuma pressão terrena, nem do governo, nem da sociedade, absolutamente nada. A igreja estará com Cristo nos céus, e lá está livre de todo tipo de sofrimento, mas enquanto as pessoas estão no lago de fogo ardente, há grande sofrimento. Então uma coisa é a pessoa buscar a Deus, conforme disse Isaías, capítulo 55, versículo 1, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas para a purificação. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comeis, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Está pago, o preço foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Vinho e leite, que é a nutrição espiritual diante de Deus. Veja que maravilha. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. No versículo 5 fala: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas coisas são verdadeiras e fiéis. Então são verdadeiras e fiéis. Então essa mensagem é direta do Senhor Jesus Cristo. São verdadeiras e fiéis. Então existe o tal do lago de fogo mesmo. E existe os céus com Jesus Cristo, simbolizado pela nova Jerusalém. Então, precisamos anunciar esta palavra. E diz-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, ou seja, está finalizado. Não adianta mais chorar. Não adianta mais pedir um pelo outro. Não tem jeito. Está finalizado. E a quem quer que tiver sede, continuando no versículo, e a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Olha que Isaías 55:1 já falava: todos vós que tendes sede, vinde das águas. Maravilha, né? O versículo 6 de Apocalipse, capítulo 21, está confirmando Isaías 55, versículo 1. Eu vou repetir esse versículo pela grandeza da sua importância. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça, o preço já foi pago, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A relação de pai e filho. Portanto, igreja, esforça-te em anunciar as boas novas. Neste mundo nós somos pressionados por tantas coisas. Quantos obstáculos o adversário coloca na nossa frente para nós desistirmos de Jesus e nos revoltarmos contra ele. Mas nós conhecemos a palavra e sabemos que o Senhor está com seus olhos sobre nós e com seus ouvidos atentos às nossas orações. Esse versículo, conforme eu disse, é como flecha, ele vai. Ele lança a nossa fé ao trono de Deus e alcança misericórdia.
Não somente esse, mas como toda a Bíblia, mas eu estou falando especificamente desse. Agora você quer saber a residência de um cristão salvo? É diferente, claro, do lago de fogo. O lago de fogo é uma coisa, é ardência, é dor, é sofrimento. Nós não queremos isso para as pessoas, vamos anunciar as boas novas de salvação para as pessoas. Está em Apocalipse capítulo 21, versículo 9. 21, 9. Eu vou só fazer leitura. E veio um dos 7 anjos da revelação de João em Apocalipse e disse: João, vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então a santa Jerusalém só entra lá quem busca a santificação, porque ninguém verá a Deus sem a santificação. Então nós devemos buscar a santificação, que é a separação das coisas desse mundo que influencia o homem ao pecado. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Veja a maravilha, a grandeza, a riqueza disto aqui, para uma pessoa que busca a Deus. E olha a mazela de uma pessoa que dá as costas para Deus e despreza a Deus. Então a igreja tem responsabilidade na anunciação dessa palavra. Não queira que o seu vizinho vá para aquele lugar. Trabalhe para que ele venha usufruir desse benefício. Veja que maravilha esse versículo. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E o versículo 17 diz, aliás, o versículo 18 fala assim: e a fábrica do seu muro, aqui o muro é feito de reboco, cimento, areia e pinta. Então a cidade é de ouro, semelhante a vidro puro, e os seus fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Muitas pedras preciosas. Os fundamentos dos muros. Os fundamentos do muro. É no singular. O muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia e o quarto de esmeralda. E assim vai. Eu vou ler o quinto. Era de sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Portas de pérola. Aqui a gente manda fazer uma porta de cerejeira, muito bem pintada, e coloca numa mansão, fica até elegante. Mas lá diz que as 12 portas, as 12 entradas, as 12 portas eram de pérolas. Que maravilha! Esse é o lugar que você vai morar. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, com um vidro transparente. A praça também era de ouro. No versículo 18 diz que a cidade é de ouro puro. E aqui confirma que a praça é de ouro. Já pensou você sentar numa praça de ouro puro? Só diante do Senhor. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Então lá não haverá
Assembleia de Deus, não haverá batista, não haverá denominações. Não. Lá estará o povo de Deus. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, nem sol nem lua, que nós temos o sol e a lua que Deus colocou para nós nesse ambiente físico, mas lá não. O Senhor é a nossa iluminação, resplandecente como cristal. Esse é o seu ambiente. Esse é o seu ambiente no futuro. E agora, e o nosso vizinho? Será se eles vão, e o nosso vizinho, será se ele vai para lá, ou será se ele vai para o lago de fogo ardente? Pense nisso. Mas pense mesmo. E se tem alguém ouvindo essa mensagem que anda distante de Deus, pense em você. Pense na sua mulher, pense nos seus filhos, e invista naquilo que dá prazer, que lhe dá vida eterna. Invista naquilo que é útil. E o versículo 25 fala: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Nós, como seres humanos, nós temos um organismo, nós somos orgânicos, nós dormimos para descansar o nosso corpo, mas o espírito não tem essa necessidade. Então lá não haverá noite. Então vai ser bom, né? Porque a gente vai utilizar todo o tempo possível, né? Todo o tempo possível nós estamos lá, usufruindo das bênçãos e da glória de Deus. E no versículo 27, o último versículo, diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira. Então, conforme eu já disse, nós precisamos nos santificar ao Senhor, porque sem a santificação, conforme eu já falei, ninguém verá a Deus. Lá só entrará somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E esse livro contém nominalmente os que são salvos, que entregaram a sua vida a Deus através do Senhor Jesus Cristo. São milhões e milhões e milhões. Ninguém sabe contar. Mas uma coisa é certa: que essa palavra é verdadeira. Nela há somente verdade e a descrição daquilo que nós vamos ver no futuro. Portanto, você queira estar diante de Deus, nesse ambiente celestial, a nova Jerusalém espiritual, e anuncie a palavra de salvação para toda pessoa que você alcançar. Que seja uma mensagem presencial, que seja uma mensagem em vídeo, mas alcance as pessoas. Não pare de falar. E anuncie, desperte as pessoas, porque este mundo tem cegado os homens, tem cauterizado a audição, tem perturbado a mente das pessoas, e as pessoas andam em incertezas. Por isso, nós devemos anunciar as boas novas de salvação, para que elas sejam alcançadas e sejam salvas e poder morar no ambiente celestial, onde haverá somente alegria e gozo e paz. Fiquem com Deus.